Fala aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por estar sempre aqui nos acompanhando, buscando evoluir na tua carreira através do nosso conteúdo. Fico muito feliz de te ter aqui. E aquele ser logístico que é o ser logístico raiz, que já entra no vídeo dando like, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para nós, que você se inscreva no canal, que ajude o canal a crescer, porque cada vez mais a gente consegue trazer vídeos, conteúdos mais relevantes para vocês, mais elaborados. E se eventualmente você é a primeira vez que está vindo aqui, meu nome é Carlos Minchik, sou especialista na área de logística, atuo há 23 anos aí no mercado como consultor e estamos aqui sempre desenvolvendo business cases, vídeos de conteúdo, trazendo um pouco da minha experiência do mercado, do que eu já vivi para você aí eventualmente que possa te ajudar no teu trabalho, no teu desenvolvimento, na tua carreira, ok? Hoje eu fiquei de trazer um conteúdo sobre infraestrutura. Esses dias a gente fez um vídeo aqui que foi muito interessante, né? Conhecer qual é o principal problema da logística do Brasil. Inclusive vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, esse vídeo é bem bacana, porque a gente fala um pouquinho disso. E lá a gente se deu conta que eu não tinha abordado ainda de forma bem clara assim, a questão da infraestrutura. Então quem sabe a gente faz isso aqui hoje. Vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo. Cara, a infraestrutura, quando a gente fala de infraestrutura, não é só a questão logística, né? Então aqui nós temos nossa questão logística, os 5 modais, mas quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de telecomunicações, está falando de saneamento básico, está falando de energia elétrica, energia em geral, mas eu aqui, obviamente, não tenho competência de falar sobre a questão de energia, de saneamento básico, telefonia, muito menos. Agora, eu posso falar um pouquinho na parte de modais. Como eu tive já várias experiências internacionais, eu posso comparar um pouco da infraestrutura que eu vejo no Brasil com a infraestrutura que eu já vi na China, que eu já vi na Europa, que eu já vi na América do Norte, inclusive em outros países aqui da América do Sul, por exemplo, Argentina, Uruguai, que eu já estive lá dirigindo e posso aqui fazer esse tipo de comparação para você ter uma ideia. Então fica comigo até o final do conteúdo, porque daí você vai entender um dos grandes fatores que a infraestrutura afeta justamente no quê? Na economia do país. Então não é somente no desempenho logístico, no custo logístico, mas afeta também a questão do nosso desenvolvimento econômico. Fica comigo que tu vai entender isso. Vamos pegar aqui na questão da infraestrutura aérea, né? Quando a gente está pensando em infraestrutura aérea, aqui a gente pode falar de passageiro e também pode falar de carga. Hoje, por exemplo, 98% de tudo que a gente importa ou exporta de forma aérea, 98% do tudo isso é 2 aeroportos apenas. O aeroporto de Campinas, que é o Viracopos, e o de Guarulhos, e o Guarulhos, tá? Então esses 2 aeroportos posicionam 98%. Ou seja, o meu aeroporto aqui, o aeroporto do Rio Grande do Sul, não faz importação e exportação aérea. Pensa bem, o Brasil inteiro, 98% é 2 aeroportos. O que isso mostra? Mostra que a grande maioria das nossas pistas não estão preparadas para aviões de grande porte. Acho que tem uma exceção, que é no interior de Pernambuco, onde tem um cluster de produção de frutas tropicais, mamão, uva, e exporta isso para a Europa diretamente do aeroporto deles, tá? Então lá no interior de Pernambuco, isso é que dá um percentualzinho aqui, o resto não atua. Então isso mostra a fragilidade na nossa infraestrutura. Passageiros também, muitas pistas no Brasil não suportam aeroportos de grande porte, aviões de grande porte. E isso limita longas distâncias, né? Então, a concentração dos hubs de transporte aéreo está feito em São Paulo, boa parte deles, né? Principalmente o aeroporto de Campinas, para Azul, Congonhas, Guarulhos ali. Então é difícil tu conseguir pegar um voo aqui de Porto Alegre e ir, por exemplo, para o norte do Brasil, lá para o Ceará, sem passar por algum aeroporto como Brasília também. Então o transporte começou a ficar muito fracionado, poucas companhias aéreas, perceba bem, agora aí a Azul e a Gol querendo se unir. Isso é bom para eles como negócio, mas é terrível para nós como consumidores, porque os preços das passagens
pode disparar no transporte passageiro. E as companhias aéreas não conseguem sobreviver, porque imagina, grande parte do custo da companhia aérea é dolarizado, principalmente o combustível, né? As aeronaves, a manutenção, tudo é dolarizado, mas eles vendem o produto, né, em reais. Então sempre tem um descompasso ali e é difícil fazer fechar essa conta. E com a flutuação que o dólar tem, a gente nunca sabe direito. A gente sabe que ele vai para cima no longo prazo, mas no curto prazo nunca sabe para que lado vai, né? Este ano mesmo, as projeções eram para o dólar cair e muito pelo contrário, ele subiu. Então percebam o desafio aí de uma companhia aérea para conseguir trabalhar. E ainda é pouco, na minha opinião, desenvolvida a questão da carga. Boa parte dos aviões ainda trabalham com muita sobra para transporte de carga no próprio bagageiro, né? Que é uma oportunidade porque, teoricamente, o passageiro já pagou o custo da aeronave. A carga ali, teoricamente, é um ganho marginal que ele vai ter e distribuir nas pontas depois. Então, muita oportunidade no transporte aéreo. Ferroviário, então, é quase vexatório. Nós tivemos na gestão anterior do Bolsonaro, um grande ministro dos transportes, o Tarcísio de Freitas, e ele realmente conseguiu privatizar muitos quilômetros de ferrovias. Na verdade, assim, a gestão da ferrovia ainda é do Estado, mas como ele privatizou muitos quilômetros das vias ferroviárias, isso garantiu até receita para o governo federal. Porque o que acontece? As ferrovias são do governo federal. A ferrovia é concedida através de um leilão para alguém que ganha o leilão. Quem ganhou o leilão vai explorar aquela via férrea, ou seja, tem que manter a conservação da via férrea, eles precisam, não pode expandir, ele não tem autorização para expandir, mas ele pode explorar e tem a responsabilidade de manter a linha. Então aí ele tem a exploração daquilo lá. Então, como as ferrovias foram terceirizadas, elas estão melhorando a qualidade. Entretanto, o tamanho das vias férreas não tem aumentado, que é uma parte importante. Ou seja, hoje mais de 80% do que é transportado na linha ferroviária é o minério de ferro. Então, basicamente, as grandes linhas ferroviárias, elas estão ligando a mina de minério de ferro com o porto. Então, é uma utilização perfeita, porque é um produto de baixo valor agregado, né? Um commodity, sendo transportado por um modal barato. Então, é o perfeito nesse caso, né? Então, a Vale, por exemplo, é um grande operador ferroviário porque está transportando minério de ferro. E isso leva diretamente para o porto sem transbordos. O mínimo de transbordo vai transbordar para a linha de ferro, da linha de ferro vai para o navio, e era isso, não passa pelo caminhão, o que é uma redução de custo importante. Mas é pouco utilizado. Então, quando tu olha assim, por exemplo, na Europa, uma fábrica de carros da Volkswagen, matéria-prima chega nos vagões, chega pelo ferro, chega pelos trilhos. Nos Estados Unidos a gente vê a distribuição de implementos agrícolas, vou dar a marca aqui, da John Deere, sendo levado para os seus clientes finais pelo ferro, pelo transporte ferroviário. Então, na Europa e Estados Unidos, as linhas férreas são amplamente utilizadas há séculos para a movimentação tanto de passageiros quanto de carga. Infelizmente, no Brasil não aconteceu esta cultura, e até porque país pobre e com pouca visão, é muito mais barato investir só no modal, que é o rodoviário, que vai passageiro e vai carga. Então, que foi isso que aconteceu. Então, o modal rodoviário, ele gera mais empregos, né? Um vagão só na linha ferroviária é 90 toneladas. Eu preciso de quantos caminhões para transportar 90 toneladas? Quantos motoristas para transportar 90 toneladas? Então, obviamente, o ferroviário ocupa muito menos mão de obra e acaba que foi priorizado o transporte ferroviário no Brasil. Então, aqui também, cara, muita oportunidade de crescimento, de utilização. É difícil tu encontrar um ser logístico que opere no modal ferroviário. Inclusive, eu queria saber de vocês aí, comentem aqui para mim, quem de vocês aí opera modal ferroviário, para a gente ter uma ideia. O que sobra aqui desses 20% provavelmente seja agronegócio, grãos,
commodities. Então, se tu tira o ferro e tira grãos do modal ferroviário, ele praticamente não existe no Brasil. Literalmente, eu até ouso dizer, não existe. Tá? Tira esses dois segmentos, agronegócio e minério de ferro, transporte ferroviário no Brasil não existe. Combustível era outra coisa que podia ser muito bem transportada, o que a gente vê é caminhão-tanque subindo e descendo, né? Inclusive gerando mais risco na movimentação aqui para nós, tá? Hidroviário, navegação de interior. O Brasil tem milhares de quilômetros de linhas pluviais, linhas de navegação de interior, não é pluvial, né? Desculpa, eu falei errado. O que acontece? Muitas delas não são utilizadas porque está assoreado. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, após a enchente, aconteceu de criar uma ilha no meio do Guaíba lá, do assoreamento que tem, porque com a inundação, todo o interior foi varrendo com a água e foi trazendo o quê? Segmentação, areia. Isso criou uma ilha no meio do Guaíba aqui agora, para vocês terem uma ideia como esse problema do assoreamento. Aí tu vai ver assim, a sinalização da navegação é péssima, não é iluminada, é muito velha, sem manutenção, então tem pouco investimento nisso. Na cabotagem, que é meio gratuito, digamos assim, porque a cabotagem é a navegação na costa brasileira levando produto. Por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul sai arroz que vai para Rio de Janeiro e o norte e nordeste do Brasil. Sai por quê? Por qual via? Cabotagem. Qual é a única dificuldade da cabotagem? É ter navios para fazer isto e portos que operem navios de pequeno porte. Eu não vou botar um navio de grande porte para fazer isso, para uma navegação de costeira, mas eu vou precisar de navios e vou precisar de portos que consigam operar mecanizados, através de contêineres para agilizar a carga e descarga, que é a fragilidade de praticamente todos os nossos portos no Brasil. Na importação e na exportação, a grande fragilidade é que nossos portos são muito manuais. E isso faz com que o navio demore para operar. Então, uma movimentação ali de 200, 300 containers, o cara fica às vezes 1, 2, até 3 dias com o navio parado. Coisa que na China movimenta ali 60, 70 containers por hora. Então, o navio atracado no berço, ele ali em 3, 4 horas finalizou a operação, pode ir embora. Já vi no porto de Hong Kong, num navio operando 8 guindastes que operam os contêineres. 8 num só navio, para dar velocidade. Às vezes aqui num porto no Brasil não tem 8 guindastes no porto inteiro, que dirá num berço. Então a diferença é abissal de infraestrutura que existe. Num porto nos Estados Unidos, de Long Beach, que eu tive a oportunidade de ver eles palestrarem e apresentarem a solução, eles já conseguiram eliminar as pessoas dentro do armazém, ou seja, o caminhão e a operação de pegar o container, botar no caminhão e levar para o guindaste para carregar no navio é totalmente automatizada, totalmente robotizada. É um caminhão autômato operando internamente dentro do porto, até por questões de segurança, não tem perigo nenhuma pessoa lá dentro. Tá? Então, em termos de tecnologia, nós estamos anos atrás aqui na questão do modal hidroviário. Finalmente chegamos aqui no rodoviário. No rodoviário é o principal modal, né? Já falamos aqui, 2/3 do nosso custo logístico está dentro do modal rodoviário. O Brasil tem grandes BRs, né? Rodovias 101, 116, mas são vias seculares e são feitas de asfalto. Quando eu morei no Canadá, que é um país onde todas as highways, as grandes vias são feitas de concreto, eu tive dificuldade de explicar para os caras que aqui no Brasil é asfalto, porque na cabeça deles não faz nenhum sentido, e realmente não faz, né? Botar uma estrada de proporções continentais como a nossa que nós temos aqui, feita de asfalto que dá muita manutenção. Então tu vai estar todo ano recapando. O que acontece? Tu baixa o custo do investimento, mas tu aumenta muito o custo de manutenção dessa via. Coisa que no Canadá eles não fazem. Eles vão lá e botam uma rodovia de concreto e esquece dela, nunca mais precisa dar manutenção. O custo de manutenção é baixíssimo. Até porque, cara, tem lugares na BR que são difícil acesso. Fazer obras lá é complicado. Tem que usar outro tipo de tecnologia que não seja o asfalto.
Então, eu passei vergonha como brasileiro, porque fui para Uruguai, cara, o asfalto no Uruguai é maravilhoso, não tem problemas assim nenhum. Eu fiz milhares de quilômetros rodando no Uruguai, as estradas são maravilhosas. Na Argentina, as estradas são melhores que no Brasil, não são tão boas quanto no Uruguai. Então isso mostra como realmente é uma incompetência nossa. E para vocês terem uma ideia, o transporte, a infraestrutura usa em torno de uma verba de em torno de 200 bilhões de reais para operar esses modais aqui. Cara, isso aqui é dinheiro que não acaba mais. E mesmo assim a gente tem todas essas não conformidades que eu estou citando aqui, e no rodoviário sendo privatizado, né? Assim como na ferrovia, fazendo as concessões para pedagiar. No Sudeste, por exemplo, São Paulo, as vias são realmente muito boas, mas um custo de pedágio bem pesado. E a gente não diminuiu o custo do nosso IPVA, porque teve o pedágio. Então, na verdade, isso é um aumento de tributo que aconteceu, que a gente nem nota, né? Por causa para tentar melhorar. Dutovia talvez seja um caso bem específico, mas a gente tem gás, a gente tem combustível Petrobras usando dutovias com canais, claro que é um canal mais ponta a ponta, tem um fluxo contínuo, tem um custo bem baixo de movimentação, mas ele realmente não é um canal que tu possa fazer distribuição de produto por aí. Tu vai precisar efetivamente do modal rodoviário especialmente. Inclusive a Europa hoje em dia fala em utilizar mais o modal rodoviário para aumentar a velocidade da distribuição, porque o modal hidroviário e ferroviário são modais que não são tão rápidos, né? Para vocês terem uma ideia. E com isso eu acho que vocês podem ter um apanhado total aqui. Cara, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada no vídeo que a gente falou aí sobre qual é o problema da logística. Na sequência eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. E também vocês podem dar uma olhada quando a gente fala sobre o transporte rodoviário. Nós temos uma playlist aqui falando dos nossos modais, que eu acho que tem muito a ver com o assunto. Se tu gostou desse vídeo, tu vai amar aquele outro, tá? Dá uma olhada nisso. Era isso por hoje. Um beijão no coração, até o próximo vídeo. Valeu!